no atendimento, você tem que se preparar. Você tem que se preparar para ouvir e observar atentamente a linguagem corporal da sua cliente. O processo de ouvir a cliente tem a ver com você jogar uma pergunta aberta, fechar a sua boquinha para não induzir a cliente, e você tá lá prestando atenção no tom de voz que ela usa e prestando atenção nos gestos que ela faz. Isso eu aprendi muito, principalmente essa parte de linguagem corporal, aprendi muito dentro do visagismo. Por quê? No visagismo, a gente tem que estar muito ligado nos sinais que são sinais inconscientes. Porque acredito que boa parte das pessoas passam por esse conflito, né, de resultado de trabalho e não atingir o que a cliente quer, porque a cliente fala uma coisa e ela gesticula outra. Então, ela está falando alguma coisa para você e o gesto dela está indo totalmente contrário àquilo, né? Então, eu acho até interessante que eu brinco com as clientes assim: quer mudar a cor do cabelo, quer fazer alguma coisa radical, quer mudar o corte de cabelo de uma forma radical, eu falo para ela assim: você quer? Legal, tá? Então, você vai ter que me convencer. Aí a cliente já fica assim, né? Como assim convencer? Por quê? Eu sei que todo processo de mudança, primeiro, ele tem que ter uma justificativa. Seja uma justificativa, inclusive, dentro desses tópicos que eu vou mostrar abaixo para você. Ela tem que ter uma boa justificativa. E, uma vez que ela tem uma justificativa, ela tem que emocionalmente querer aquilo, né? Ela tem que aguentar o tranco. E eu pego muito isso do jeito que a pessoa fala e nos gestos que ela faz, tá? Então, você tem que se preparar antes de perguntar para ouvir abertamente o que ela está falando para você e olhar atentamente o jeito que ela mexe no cabelo, o jeito como ela tá sentada, se ela tá tensa, se ela tá relaxada, se ela tá fechada, né? Muita gente chega assim, especialmente em primeiro atendimento, tem muita gente que cruza tudo, porque ela não te conhece. Lembra que eu falei que é um processo de conquista de confiança? Então, se você percebe que ela tá toda fechada, pode crer que o seu trabalho vai ficar mais difícil. Então, você tem que conversar, e as perguntas, elas trazem essa coisa da abertura, porque você mostra que você tem interesse em ouvir essa pessoa, essa cliente. Então, pelo seu interesse, você já consegue abri-la, né? Abrir essa comunicação. Então, vamos lá entender quais são os 5 itens que eu acho fundamentais para a gente entender na hora que a gente está fazendo o atendimento, tá? Primeiro, eu acho importantíssimo, antes de mais nada, você entender os hábitos dessa pessoa, tá? Os hábitos com relação ao cabelo dela, né? Com relação ao trabalho que você vai fazer. Então, os hábitos dela são importantíssimos. Muito, muito, muito importante. Preferência. Preferência não é a sua, é a dela. Então, eu começo entendendo os hábitos, eu passo pelas preferências dela, aí eu começo a avaliar a parte emocional, tá? E eu começo também a entender no que ela muitas vezes traz de referência para mim, o que aquilo significa emocionalmente para ela. Aí eu pergunto também, se necessário, essa parte profissional, e aí então eu pergunto de outras questões que são mais técnicas, tá? Então, quais são, vamos dizer assim, categorias, os 5 itens que eu pergunto quando eu vou fazer qualquer trabalho, na verdade, tá? Qualquer atendimento. Eu pergunto para ela sobre os hábitos, eu pergunto sobre as preferências, eu pergunto sobre a parte emocional, eu pergunto sobre o lado profissional dela e então eu vejo se, tecnicamente falando, tem algum impeditivo, alguma coisa que ou ainda alguma coisa que eu preciso prestar atenção na hora que eu vou executar a parte técnica, tá?